Quais segredos ancestrais estão ocultos sob as colinas da Itália? Acompanhe-nos em uma jornada única, enquanto desvendamos os mistérios dos etruscos, uma civilização que precedeu Roma e cuja história permaneceu nas sombras por milênios. Desde tumbas esquecidas até artefatos que desafiam o tempo, cada descoberta nos aproxima mais de compreender seu enigmático legado. Você está pronto para descobrir o que a história manteve oculto? Número 1. Exploração de um túmulo funerário etrusco. A história começa com Josh Gates e sua equipe adentrando em um túmulo funerário etrusco. Uma maravilha arquitetônica esculpida no topo de uma colina. Desde o primeiro momento, a cena gera uma atmosfera de mistério e assombro, já que essas tumbas não são apenas simples locais de descanso, mas um testemunho das crenças e habilidades de uma civilização que desapareceu há mais de 2 milênios. O túmulo, um monte artificial de terra e pedra, não era qualquer estrutura funerária. Seu design cuidadosamente planejado e sua localização estratégica nas alturas refletem o profundo respeito dos etruscos por seus mortos. As colinas onde se encontram esses túmulos dominam a paisagem, permitindo a quem as contempla imaginar como essas estruturas simbolizavam a conexão entre a vida e a morte para essa civilização. Josh Gates comenta que essas tumbas eram mais do que monumentos. Eram uma ponte para o além. Um lembrete de que a vida terrena era apenas o prelúdio de algo muito maior. Enquanto a equipe atravessa a entrada do túmulo, os detalhes começam a emergir. Cada pedra parece ter sido colocada com propósito. Como se até mesmo o menor bloco guardasse segredos esperando para serem desvendados. A escuridão no interior é absoluta, quebrada apenas pelos feixes de luz das lanternas, que projetam sombras inquietantes. Nas paredes, o ar carregado de umidade e o leve cheiro de terra antiga fazem com que o ambiente seja ainda mais envolvente. O que mais chama a atenção neste lugar é como cada canto parece contar uma história. No exterior, o túmulo parece apenas mais uma colina, mas dentro revela-se um mundo de simbologia e significado. As paredes interiores mostram vestígios de antigas decorações, embora grande parte tenha sido desgastada pelo tempo, as formas e padrões visíveis deixam entrever a riqueza artística dos etruscos. Gates para analisar uma dessas marcas, especulando sobre quais histórias poderiam ter narrado há séculos. Talvez descrevessem rituais, linhagens familiares ou crenças sobre a vida após a morte. A equipe não pode deixar de ficar maravilhada com a precisão arquitetônica do local. Apesar de ter sido construído há milhares de anos, o túmulo continua sólido e resistente. Um testemunho das avançadas habilidades de construção dos etruscos. Gates menciona que essas estruturas não apenas requeriam conhecimento técnico, mas também um grande planejamento, já que cada túmulo estava destinado a perdurar através de gerações. O mais impressionante, no entanto, é a energia que parece emanar deste local. Enquanto a equipe continua sua exploração, pode-se sentir uma mistura de reverência e curiosidade. O túmulo é mais do que uma simples estrutura, é um portal para o passado, uma cápsula do tempo que oferece uma janela para as tradições e crenças de uma cultura que, embora extinta, deixou uma marca indelével. Este primeiro vislumbre do túmulo etrusco não apenas estabelece o tom para o restante da exploração, mas também destaca a importância de preservar esses sítios históricos. Cada pedra, cada canto dessas estruturas contém uma parte da nossa história compartilhada, uma história que Josh Gates e sua equipe estão determinados a desenterrar e compartilhar com o mundo. A cena termina com uma reflexão sobre o quanto ainda há para aprender com os etruscos, uma civilização que, embora esquecida por muitos, continua a falar através de suas tumbas monumentais. Número 2. Estrutura do túmulo. A equipe de exploradores liderada por Josh Gates continua adentrando-se no túmulo etrusco, desta vez focando nos intrincados detalhes de sua construção e design.
Desde a entrada, fica claro que os etruscos não apenas construíram um local de descanso, mas um monumento cheio de significado e simbolismo. As estruturas dentro do túmulo revelam a maestria técnica desta antiga civilização. O corredor principal é amplo e aladeado por muros altos, que parecem narrar histórias através de suas esculturas e afrescos. Embora as cores tenham perdido intensidade com o tempo, ainda é possível apreciar cenas que representam a vida cotidiana, cerimônias e rituais funerários. Cada design tem uma precisão que surpreende até mesmo os arqueólogos mais experientes da equipe, que comentam que essa atenção aos detalhes mostra a importância que os etruscos davam à vida após a morte. Josh e Gates apontam um aspecto particularmente impressionante: o uso da geometria na construção. Os blocos de pedra não estão apenas alinhados com exatidão, mas também são cortados para se encaixar perfeitamente, sem necessidade de argamassa. Isso garante a estabilidade da estrutura, mesmo após milhares de anos de desgaste natural. À medida que avançam pelo corredor, encontram pequenos nichos nas paredes, que provavelmente continham oferendas ou artefatos rituais. Embora muitos deles tenham sido saqueados, alguns ainda conservam vestígios de seu conteúdo original, o que adiciona uma camada de intriga à exploração. No coração do túmulo, a equipe chega a uma grande câmara central. Este espaço é projetado para impressionar. Tetos altos, colunas decoradas e um altar que ocupa o centro do cenário. Josh para em frente a uma das colunas e observa as gravuras. Os desenhos representam símbolos geométricos, figuras humanas e animais mitológicos. Todos eles, elementos que refletem as crenças espirituais dos etruscos. Gates comenta que essas esculturas não são apenas decorativas, mas também têm um propósito narrativo, oferecendo pistas sobre os costumes e valores dessa cultura. A câmara central não é apenas o ponto culminante da estrutura, mas também o lugar onde a arquitetura e a espiritualidade convergem. Em um canto, a equipe encontra fragmentos de cerâmica que parecem ter sido usados em rituais. Esses objetos, embora danificados, ainda conservam sua essência original, e a equipe especula sobre seu significado. Eram oferendas para os deuses? Objetos pessoais dos falecidos? As perguntas não fazem mais do que aumentar o mistério deste lugar. Outro detalhe que surpreende é a acústica da câmara. Gates e sua equipe realizam um teste simples. Eles emitem um som e ouvem como ele se amplifica através do espaço. Isso os leva a teorizar que a estrutura foi projetada deliberadamente para criar um efeito sonoro que intensificasse os rituais e cerimônias que eram realizados aqui. A combinação de arte, arquitetura e som transforma esta câmara em um espaço sagrado que reflete as crenças sobre a vida, a morte e o além. Enquanto a equipe se prepara para continuar sua exploração, Gates reflete sobre a conexão emocional que esses espaços geravam nos etruscos. Para eles, essas tumbas eram muito mais do que um lugar para descansar eternamente. Eram uma extensão de sua vida na Terra, um testemunho de seu legado e um lembrete para gerações futuras. A Câmara Central encapsula tudo isso de maneira magistral. À medida que o grupo abandona esta seção do túmulo, pode-se sentir o respeito e a admiração pelos antigos construtores deste lugar. Cada pedra, cada gravura e cada objeto encontrado contribuem para pintar um quadro de uma civilização avançada e profundamente espiritual. O túmulo, mais do que uma estrutura física, é um portal para o passado, um lugar onde os vivos e os mortos se encontram através do tempo. Número 3. Descoberta de artefatos. Enquanto isso, Josh Gates e sua equipe se aprofundam ainda mais. No túmulo, eles começam a descobrir uma impressionante variedade de artefatos que os transportam diretamente ao coração da vida etrusca. Cada objeto encontrado, desde fragmentos de cerâmica até joias intrinsecamente decoradas, parece conter uma parte da alma desta civilização perdida.
A primeira descoberta destacada é uma coleção de peças de cerâmica que, embora quebradas pelo passar do tempo, ainda conservam os delicados padrões pintados por artesãos etruscos há milhares de anos. Algumas têm motivos geométricos, enquanto outras apresentam cenas que poderiam representar histórias mitológicas ou momentos importantes da vida cotidiana. Gates não pode evitar especular sobre o uso dessas peças. Foram recipientes para rituais? Talvez adornavam os banquetes dos líderes? A intriga toma conta da equipe, já que cada descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Além da cerâmica, encontram-se fragmentos de joias que uma vez adornaram membros importantes da sociedade etrusca. Uma das peças mais chamativas é um colar de contas de vidro e turquesa. A precisão com que foram trabalhadas sugere não apenas um alto nível de habilidade técnica, mas também um profundo apreço pela beleza e estética. Gates reflete sobre como esses objetos não eram apenas símbolos de status, mas também talismãs carregados de significado espiritual. Entre os artefatos mais intrigantes encontra-se uma pequena figura de bronze. Embora esteja ligeiramente corroída, seus detalhes ainda são visíveis. Representam um animal mítico que provavelmente teve um significado protetor ou cerimonial. A equipe debate seu propósito. Foi uma oferenda ou um objeto de poder pessoal? A possibilidade de que este pequeno objeto tenha sido testemunha de risos. Rituais antigos adicionam um ar de mistério e solenidade à descoberta. Enquanto a equipe examina cada objeto, fica claro que esses artefatos não estão aqui por acaso. Todos parecem ter sido colocados deliberadamente. Talvez não sejam os mesmos. Talvez como parte de um elaborado ritual funerário. Gates menciona que os etruscos acreditavam firmemente na vida após a morte, e esses objetos eram uma maneira de garantir que os falecidos estivessem preparados para sua jornada ao além. A descoberta desses artefatos também revela muito sobre o nível de sofisticação dos etruscos. A cerâmica, por exemplo, mostra influências de outras culturas mediterrâneas, o que indica que os etruscos faziam parte de uma rede comercial ativa e cosmopolita. No entanto, o que mais impressiona é como conseguiram incorporar elementos externos sem perder sua identidade única, criando objetos que são inconfundivelmente etruscos. Neste ponto, a emoção da equipe é palpável. Cada peça desenterrada não só representa uma conexão tangível com o passado, mas também uma oportunidade para aprender mais sobre uma civilização que, embora esquecida por muitos, continua a falar, através de suas criações. Gates conclui que esses artefatos são muito mais do que simples objetos antigos. São testemunhos vivos das vidas, sonhos e crenças das pessoas que os fizeram. Número 4. Tempestade de areia durante a escavação. A exploração toma um rumo inesperado quando a equipe descobre um pequeno caixão enterrado em uma seção menos acessível do túmulo. Enquanto começam a escavar cuidadosamente ao redor do frágil artefato, o clima muda repentinamente. Uma tempestade de areia começa a atingir a área, colocando em perigo não apenas os exploradores, mas também os objetos que tentam recuperar. O caixão, notavelmente bem conservado, parece conter os restos de um bebê. Esta descoberta comove a equipe, pois não só revela as práticas funerárias dos etruscos, mas também a importância que davam até mesmo aos membros mais jovens de sua comunidade. Apesar das condições adversas, Gates e alguns membros da equipe decidem continuar trabalhando para proteger o frágil caixão. Eles usam lonas improvisadas para cobri-lo, enquanto a areia bate com fúria ao seu redor. À medida que a tempestade se intensifica, a equipe consegue recuperar vários artefatos que cercavam o caixão, incluindo peças de cerâmica decoradas e uma joia de ouro que provavelmente pertenceu à família do falecido. Essas descobertas não apenas fornecem informações sobre as crenças espirituais dos etruscos, mas também sobre sua habilidade artística e sua devoção aos seus entes queridos. Quando finalmente conseguem proteger o caixão dentro de uma tenda improvisada, a equipe enfrenta um novo desafio.
O aumento da umidade dentro da tenda começa a deteriorar a estrutura já frágil do caixão. Gates e seus companheiros trabalham rapidamente para preservar os restos, utilizando ferramentas de arqueologia de precisão, para minimizar qualquer dano adicional. O momento mais comovente chega quando levantam a tampa do caixão e encontram um pequeno esqueleto acompanhado por contas de um colar espalhadas ao redor. Embora os ossos estejam gravemente danificados pela água, os arqueólogos descobrem restos de linho aderidos a eles, o que indica que o bebê foi mumificado, um claro sinal de sua importância dentro da comunidade. Apesar da tempestade, essa descoberta deixa a equipe refletindo sobre o profundo respeito que os etruscos tinham por seus mortos. Gates comenta que, embora as condições tenham sido difíceis, o esforço valeu a pena para revelar uma história que havia permanecido oculta durante séculos. Número 5. Descoberta de uma câmara oculta. A exploração das ruínas etruscas toma um rumo inesperado quando a equipe liderada por Josh Gates chega ao que pode ser a descoberta mais intrigante até o momento. Uma grande câmara central que esconde um mistério ainda maior. No início, a equipe se encontra em uma sala com um altar de pedra no centro, cercado por entalhes intrincados e artefatos antigos que parecem ter sido testemunhas de rituais incontáveis ao longo dos séculos. No entanto, enquanto inspecionam o local, algo muito mais fascinante chama a sua atenção. Um buraco no chão, que parece conectar com uma câmara oculta. Embaixo, o ambiente se torna pesado e misterioso. À medida que a equipe se aproxima do buraco, eles notam um zumbido fraco, mas rítmico, vindo das profundezas. Este som, estranho e inquietante, parece transcender o tempo, como se viesse de outro mundo ou de uma era distante. As tochas nas paredes da câmara se acendem espontaneamente, lançando uma luz quente, mas com um tom estranho que acentua as sombras projetadas nas paredes. Essas sombras não se comportam de maneira normal, elas se contorcem e se alongam, formando figuras grotescas que transformam a atmosfera em algo surrealista. Uma sensação de desconforto cresce entre os membros da equipe, que sentem que algo muito maior do que eles está presente neste lugar. A tensão aumenta quando começam a ouvir sussurros suaves, quase imperceptíveis, que se misturam com o eco do zumbido. Embora as palavras sejam incompreensíveis, a mensagem parece clara. A equipe não é bem-vinda neste lugar. Alguns membros se sentem desconfortáveis e recuam, mas Gates, sempre curioso e respeitoso com os lugares históricos, se aproxima da borda do buraco para inspecionar mais de perto. Apesar da crescente sensação de inquietação, ele não pode evitar a fascinação pelo que poderia estar ali, esperando para ser descoberto. O ar que sai da câmara oculta é gelado e denso, impregnado de uma mistura de aromas estranhos. Terra encharcada, pedra envelhecida e algo que eles não conseguem identificar. Armado com uma lanterna, Gates ilumina o espaço subterrâneo e o que vê o deixa sem palavras. As paredes da câmara oculta estão cobertas de inscrições desconhecidas, símbolos que não correspondem a nenhuma língua que a equipe tenha encontrado antes. Apesar de a câmara parecer estar parcialmente colapsada, os artefatos, que ainda permanecem intactos, indicam que este lugar tem um significado profundo e espiritual para os etruscos. É como se esta câmara, embora oculta durante séculos, estivesse destinada a ser preservada, guardando segredos que permaneceram selados durante gerações. A emoção e o mistério tomam conta da equipe enquanto contemplam a possibilidade de descer à câmara para estudar mais de perto esses artefatos. No entanto, as condições são perigosas demais. A estrutura está instável e a segurança da equipe é a prioridade. Gates decide que, por enquanto, o melhor é documentar tudo o que puder de cima, deixando o lugar intacto para futuras explorações. Quando a equipe puder contar com o equipamento adequado e as condições necessárias. À medida que abandonam a câmara, todos ficam profundamente impactados pelo que acabaram de presenciar. Esta descoberta reforça o respeito e a admiração pela civilização etrusca.
Embora muitos de seus segredos permaneçam nas sombras, esta descoberta revela mais uma vez que, mesmo em sua morte, os etruscos conseguiram proteger seus mistérios mais profundos. Este lugar, intacto e cheio de enigmas, continua sendo um testemunho do poder espiritual e da riqueza da humanidade. Essa cultura de uma civilização que, embora esquecida, continua sussurrando. Das ruínas. A equipe se afasta da câmera com a sensação de ter tocado algo muito maior do que eles. Um legado que continua vivo, esperando ser descoberto por aqueles dispostos a desvendar seus segredos. Descoberta de um dente humano. Em uma reviravolta inesperada durante a exploração, a equipe de Josh Gates faz uma descoberta que parece insignificante à primeira vista, mas que rapidamente se revela como um fragmento-chave da história. Um dente humano. Este diminuto objeto é encontrado entre restos de cerâmica e joias, envolto em séculos de poeira e mistério. Embora a princípio possa parecer uma descoberta menor, o dente tem o poder de oferecer uma quantidade surpreendente de informações sobre a vida dos etruscos e seu cotidiano. O dente, surpreendentemente bem conservado, é analisado imediatamente no local. Gates, junto com a equipe de arqueólogos, reflete sobre a importância desta descoberta. À primeira vista parece um objeto comum, mas quando submetido a uma análise detalhada, podem ser obtidas pistas vitais sobre a saúde, a dieta e os hábitos alimentares dos etruscos. Os arqueólogos podem estudar o esmalte dental, que atua como uma espécie de registro biológico do que os antigos habitantes desta região comiam. Este dente poderia ser a chave para entender se os etruscos tinham uma dieta equilibrada ou se sofriam de deficiências nutricionais, o que poderia lançar luz sobre suas práticas alimentares e o ambiente em que viviam. Além dos aspectos biológicos, esta descoberta poderia ter implicações ainda mais fascinantes. A equipe discute como, através da análise de DNA, poderiam ser rastreados vínculos genéticos entre os etruscos e outras civilizações vizinhas. Este dente poderia servir como um vínculo tangível para descobrir as interações sociais e comerciais que os etruscos mantinham com outras culturas do Mediterrâneo, como os gregos, os fenícios, ou até mesmo os egípcios. Tal descoberta poderia mudar nossa compreensão de como os etruscos se integravam no mundo mais amplo da antiguidade e como influenciaram seus contemporâneos. Gates, segurando o dente em suas mãos, reflete sobre a profunda conexão que este pequeno fragmento nos oferece com o passado. Frequentemente, os arqueólogos buscam grandes tesouros e monumentos imponentes, mas esta descoberta demonstra que na arqueologia, até mesmo os objetos menores podem ter um valor incalculável. O dente atua como uma janela aberta para uma civilização antiga que, embora aparentemente fragmentada pela passagem do tempo, nos oferece fragmentos de informação que reconstroem uma parte essencial da história. A descoberta deste dente não é apenas uma lição sobre a importância da arqueologia na preservação de nossa herança, mas também um lembrete de que cada fragmento da história, por menor que seja, tem um papel crucial na compreensão do passado. À medida que a equipe guarda cuidadosamente o dente para sua análise posterior, fica claro que este objeto, aparentemente insignificante, pode ser a chave para responder muitas perguntas que têm desconcertado os historiadores por gerações. Esta descoberta reforça a ideia de que na arqueologia não existem descobertas menores, apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. Cada fragmento encontrado, por menor que seja, faz parte da narrativa de uma civilização que, embora já desaparecida, continua a falar através desses pequenos vestígios. Este dente, então, é muito mais do que um simples artefato. É um fio condutor que nos conecta com o passado e nos aproxima um pouco mais do entendimento dos etruscos. Número 7. Escaneamentos com tecnologia LiDAR. Para desvendar os segredos mais bem guardados sobre a densa vegetação e o terreno acidentado, a equipe de Josh Gates recorre a uma das ferramentas mais avançadas da arqueologia moderna: um drone equipado com tecnologia LiDAR. Este dispositivo é uma verdadeira maravilha tecnológica capaz de escanear vastas áreas em questão de minutos.
Ao contrário dos métodos tradicionais que requerem escavações físicas, o lidar utiliza lasers para mapear o terreno, penetrando até mesmo através da densa vegetação e da terra, o que o torna uma ferramenta inestimável para os arqueólogos que buscam sítios antigos ocultos. À medida que o drone sobrevoa a área, a equipe observa com expectativa a tela da estação de controle, que começa a se encher com um mapa tridimensional detalhado da região. Cada contorno, cada pequena elevação do terreno é representado com uma precisão impressionante, revelando detalhes que seriam invisíveis a olho nu. Em questão de minutos, os arqueólogos podem ver uma representação digital da paisagem, com indícios de possíveis tumbas, caminhos antigos ou estruturas enterradas que os etruscos poderiam ter utilizado em seu tempo. Embora a varredura não revele novas tumbas nesta ocasião, os dados coletados são considerados um tesouro inestimável. Gates destaca que mesmo quando não são encontrados achados imediatos, a capacidade de mapear o terreno com tal detalhe é essencial para planejar futuras escavações. Os mapas gerados pelo lidar permitem que os arqueólogos direcionem seus esforços de maneira mais precisa, evitando escavações desnecessárias e minimizando o impacto no local. Isso se torna uma ferramenta crucial não apenas para o presente, mas também para a preservação do patrimônio arqueológico a longo prazo. Além disso, a equipe reflete sobre como essa tecnologia moderna se complementa perfeitamente com a paixão e curiosidade que os arqueólogos sentem por descobrir o passado. Gates aponta que, embora ferramentas como o lidar sejam impressionantes e revolucionárias, elas não podem substituir a conexão humana com a história. Os dados obtidos não são apenas números ou linhas em um mapa. São pistas que nos conectam com as pessoas que viveram nesses lugares há séculos. De alguma forma, o lidar se torna uma ponte entre a ciência moderna e a curiosidade daqueles que buscam entender o passado, permitindo que essa paixão por descobrir o que foi perdido nunca se apague. Esta tecnologia abre um novo capítulo na arqueologia, onde as técnicas mais avançadas e a antiga curiosidade se entrelaçam, levando a exploração a novos limites. Embora desta vez o lidar não tenha revelado grandes descobertas, a equipe sabe que os dados coletados serão fundamentais para futuras explorações. Graças a esses avanços, a equipe se sente mais próxima do que nunca de desvendar os segredos das civilizações antigas que ainda jazem sob a terra, esperando para serem descobertos. Número 8. Investigação de um pequeno caixão. No coração da exploração, a equipe de Josh Gates realiza uma das descobertas mais emocionantes e comoventes de sua investigação: um pequeno caixão enterrado nas profundezas de um antigo túmulo etrusco. À primeira vista, o caixão parece frágil, marcado pelos séculos de desgaste e a passagem do tempo. No entanto, à medida que a equipe começa a escavar cuidadosamente ao redor do objeto, eles percebem que esta descoberta guarda uma história profunda e comovente que conecta o passado distante com o presente. O caixão de dimensões reduzidas é descoberto, cercado por fragmentos de cerâmica e algumas joias. Esta descoberta sugere que o caixão pertenceu a uma criança da comunidade etrusca. Josh Gates, com o olhar atento dos arqueólogos que o acompanham, reflete sobre o significado desta descoberta. Na antiga civilização etrusca, a morte de uma criança era um acontecimento profundamente simbólico, e o enterro desta pequena figura com objetos preciosos reflete o respeito e a devoção que os etruscos sentiam por seus entes queridos. É possível que os artefatos que acompanham o caixão fossem oferendas utilizadas em rituais para garantir uma passagem segura para o além. À medida que a equipe levanta a tampa do caixão, a emoção cresce ao descobrir os restos de um esqueleto pequeno, cujos ossos parecem ter sido preservados com cuidado. Entre os restos encontram contas de um colar espalhadas ao redor, como se tivessem sido colocadas com delicadeza e esmero séculos atrás. No entanto, uma das descobertas mais significativas é um brinco de marfim, esculpido de forma requintada, que provavelmente pertenceu à criança que foi enterrada ali. Este brinco delicado e bem trabalhado torna-se um símbolo comovente da importância emocional deste enterro.
A equipe se sente profundamente tocada, já que este objeto destaca não apenas o valor material, mas também o valor sentimental que os etruscos depositavam nos objetos funerários. A análise preliminar dos restos sugere que a criança foi mumificada, uma prática que, segundo os arqueólogos, não era comum para todos os membros da comunidade. Isso indica que a criança ocupava um lugar especial em sua sociedade, o que torna esta descoberta ainda mais significativa. Gates reflete sobre como esta descoberta nos conecta diretamente com as emoções humanas, lembrando-nos de que, embora esses seres humanos tenham vivido há milênios, suas relações e sentimentos não eram tão diferentes dos nossos. Esta descoberta levanta questões sobre as crenças espirituais dos etruscos. O que simbolizavam as joias e objetos que acompanhavam a criança? Como eles entendiam a morte e a viagem para o além? Embora não se possam responder a todas as perguntas neste momento, a equipe se compromete a proteger e estudar os restos com o objetivo de preservar esta parte vital da história. A emoção deste momento se combina com o respeito por uma civilização que, embora desaparecida, continua contando sua história através de seus artefatos e restos humanos. Número 9. Entalhes nas paredes. Enquanto a equipe avança pelos corredores do túmulo etrusco, eles se deparam com um verdadeiro tesouro artístico, os entalhes e afrescos que adornam as paredes internas. Embora o tempo tenha desgastado muitas das imagens, o que resta é suficiente para deixar a equipe em um estado de assombro e admiração. Essas representações meticulosamente elaboradas oferecem uma janela única para o mundo dos etruscos. Cada parede parece contar uma história diferente. Algumas mostram cenas da vida cotidiana. Homens e mulheres trabalhando no campo, banquetes familiares e cerimônias religiosas. Outras, no entanto, representam figuras mitológicas e símbolos que os arqueólogos associam à espiritualidade etrusca. Gates para em frente a uma cena particularmente detalhada, na qual um grupo de figuras parece prestar homenagem a uma divindade desconhecida. A precisão das linhas e a expressividade dos rostos são impressionantes. Considerando que foram esculpidas há milhares de anos, a equipe observa como os etruscos usaram a arte não apenas como decoração, mas também como meio para preservar sua cultura e transmitir sua cosmovisão. Os detalhes nas esculturas sugerem uma sociedade profundamente conectada com a natureza e o além. Por exemplo, os motivos recorrentes de animais e plantas poderiam simbolizar o ciclo da vida e da morte, temas centrais em sua espiritualidade. Uma das cenas mais intrigantes mostra o que parece ser um ritual funerário. Nela, um grupo de figuras cerca um altar, enquanto outros levam oferendas. Gates comenta que essa representação provavelmente tem um significado profundo, refletindo a importância que os etruscos davam ao respeito por seus mortos e a preparação para a vida após a morte. Outro detalhe fascinante é o uso de cores nos afrescos. Embora muitos deles tenham perdido sua intensidade original, os traços de pigmentos indicam que os etruscos dominavam uma técnica avançada para a época. Os tons ocres, azuis e vermelhos ainda visíveis dão vida às cenas, permitindo à equipe imaginar como deviam parecer em todo o seu esplendor. Enquanto avançam pelo corredor, Gates reflete sobre como essas imagens nos conectam com os etruscos de uma maneira única. Através de suas esculturas, podemos vislumbrar seus valores, crenças e sonhos. É um lembrete de que, embora essas pessoas tenham vivido há milhares de anos, suas histórias continuam vivas nas paredes de suas tumbas. Número 10. Perspectiva histórica sobre os etruscos. À medida que a equipe de Josh Gates se aprofunda nas descobertas realizadas, eles tiram um momento para refletir profundamente sobre a civilização etrusca do seu conjunto. Com o som do vento acariciando as antigas ruínas, Gates e os arqueólogos conversam sobre como essa fascinante cultura que floresceu bastante antes da ascensão de Roma, conseguiu desenvolver uma sociedade tão avançada que deixou uma marca indelével na história humana. Apesar de os etruscos terem sido finalmente absorvidos pelo Império Romano, seu legado permanece vivo, evidenciado em muitos aspectos fundamentais da cultura ocidental moderna.
Um dos elementos que mais impacta a equipe é o testemunho da extraordinária habilidade técnica e espiritual dos etruscos. Desde sua arquitetura monumental até suas práticas funerárias, os etruscos demonstraram um entendimento profundo de seu entorno, assim como da morte. E o Amém. As tumbas que a equipe explorou, em particular os majestosos túmulos funerários, são exemplos perfeitos dessa habilidade. Cada um desses montículos funerários era mais do que uma simples estrutura. Representava a relação que os etruscos mantinham com seus mortos e sua visão da vida eterna. A arte etrusca, caracterizada por seu simbolismo e riqueza de detalhes, revela uma profunda conexão espiritual com o divino. Nas tumbas, as pinturas e esculturas não apenas narram cenas cotidianas, mas também ilustram crenças sobre os deuses, a morte e o destino da alma humana. A equipe que tem estudado essas imagens comenta que o que mais os fascina é a harmonia entre arte e crença que os etruscos pareciam alcançar. As representações de deuses e rituais funerários dão vida a uma cultura profundamente conectada com o além, que ainda hoje continua impactando historiadores e arqueólogos. Uma das maiores contribuições dos etruscos para a história, no entanto, é a profunda influência que tiveram no desenvolvimento de Roma. Gates menciona como vários dos primeiros reis romanos eram de origem etrusca e como muitas das inovações que associamos com Roma, como a construção do arco arquitetônico, foram adaptadas dessa cultura. A arte da engenharia que permitiu aos romanos construir uma das civilizações mais grandiosas da história baseia-se em grande medida nos avanços etruscos. Os etruscos, embora menos conhecidos, foram os pioneiros de várias técnicas e estruturas que os romanos aperfeiçoariam e expandiriam. Essa relação entre as duas culturas é um lembrete de como a história é tecida através das contribuições de uma civilização para a seguinte. Além disso, a equipe se detém para refletir sobre o legado invisível dos etruscos. Embora muito de sua história tenha se tornado um livro de história, a história dos etruscos é um livro de história. Continua sendo um mistério, mas as marcas de sua presença são claras. Os vestígios de sua arquitetura, as tumbas que ainda permanecem de pé e os artefatos encontrados ao longo dos séculos são um testemunho da capacidade humana de criar, inovar e deixar uma marca duradoura. Através dessas descobertas, os etruscos continuam a falar, nos convidando a descobrir mais sobre suas vidas e suas crenças. Gates conclui que, embora os etruscos tenham desaparecido como civilização, seu legado perdura, não apenas nas influências que deixaram em Roma, mas também na fascinação que continuam a despertar na arqueologia moderna. Os etruscos nos lembram que a história da humanidade é uma cadeia de culturas interconectadas, que não apenas sobrevivem através da humanidade, mas também sobrevivem através da humanidade. Através de suas conquistas visíveis, mas também através de seu impacto naqueles que o seguem. Este lembrete impulsiona a equipe a continuar explorando, buscando respostas que nos permitam compreender mais profundamente aqueles que, embora esquecidos por muitos, continuam sendo parte integrante da nossa história coletiva.